Alô amigos, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Qualquer Dia Muito Tempo. Espero que esteja tudo bem convosco. Aqui estamos nós para mais uma semanita. Para mais uma semana não, para mais um episódio. Já se passou uma semana desde o último episódio, como é sempre desde o início, portanto não sei porque é que estou a dizer isto, mas hoje é então o episódio em que eu vou estar a responder às vossas perguntas. Supostamente seria o episódio anterior, mas eu quis-vos mesmo falar sobre aquele assunto das amizades e não sei o quê, então adiámos uma semana e entretanto eu pedi-vos então as perguntitas e tenho aqui algumas apontadas para ir respondendo durante este episódio. Então, vamos já começar, que é para não haver assim grandes demoras nem empatanços do vosso tempo. A primeira pergunta é: os tatuadores deveriam voltar a trabalhar ou achas muito cedo para tudo reabrir? Sinceramente, eu sou da opinião que ainda é muito cedo. Eu concordo muito com a forma como o governo está a fazer as coisas de forma muito, como é que eu ia dizer, aos pouquinhos. Estão a abrir primeiro as coisas mais essenciais, esperar 15 dias e depois ver no que é que isto tudo resulta, porque eu acho que não faz sentido absolutamente nenhum abrir tudo, as pessoas voltarem a mexer-se e a ir a todo lado, por mais que não sejam coisas obrigatórias, prioritárias, aliás, e abrir esse risco de isto voltar tudo à estaca zero e sermos todos obrigados a ficar dentro de casa outra vez. Portanto, eu concordo muito no facto de só estarem a ser abertos os negócios mais pequeninos, os negócios mais essenciais, e independentemente de tudo, fazer uma tatuagem, por mais difícil que isso possa ser de entender para quem realmente tem de viver disso, e eu completamente entendo. Eu tenho a sorte de não ser a minha única forma de ganhar dinheiro e por isso obviamente estou num lugar privilegiado e posso dar-me ao luxo de dar esta opinião de ânimo leve, mas eu concordo que não é a altura ainda para os tatuadores começarem a tatuar, até porque é um trabalho de extremo contacto físico em que lidamos com material biológico, nós estamos a mexer no sangue das pessoas, e por mais que este problema do vírus não se transmita através disso, imaginem que uma pessoa quer fazer uma tatuagem no pescoço ou no ombro, o tatuador vai estar muito perto da cara de quem está a ser tatuado. Então eu acho que não é a altura, eu acho que é a altura sim de fazermos as coisas aos pouquinhos, de abrirmos certas coisas, esperar 15 dias, ver que tipo de resultados é que isso tem. Se os resultados forem tranquilos, então sim começar a abrir mais coisas, mas eu vejo muita gente chateada e eu percebo, está toda a gente em stress, está toda a gente a precisar de dinheiro, está toda a gente assustada, mas nada é mais assustador do que o medo de podermos ter esta doença e podermos não sobreviver, ou que alguém que nós gostamos tenha esta doença e fique mal. É importante, por mais difícil que seja, ter bem presente em nós as prioridades, o que é realmente importante, e de nada serve vocês terem um negócio aberto se depois ao fim de uma semana ficam doentes de cama durante um mês porque apanharam coronavírus ou porque transmitiram aos vossos pais, aos vossos avós, e eles podem ou não safar-se. Há riscos que não vale a pena correr e eu percebo o quão difícil é e o quão privilegiada sou por estar a dizer isto e por vocês saberem que eu não preciso obrigatoriamente do dinheiro que ganho com as tatuagens para comer, claro que o dinheiro é preciso e dá-me jeito, obviamente. Eu vivo em Lisboa, pago uma renda cara, mas felizmente eu tenho apoio e consigo ganhar dinheiro de outras formas que não esta. Mas independentemente disso, a saúde e a segurança de toda a gente é o mais importante, e eu sinto que há pessoas que, pela aflição que têm querer pagar as coisas, obviamente, acabam por se esquecer um bocadinho disto, e eu entendo, porque quando vocês passam dificuldades, quando vocês passam fome, por exemplo, a saúde fica para segundo plano. Vocês não podem obrigar uma pessoa que está a passar fome a preocupar-se em pôr uma máscara na cara e não abrir o seu negócio e não ganhar dinheiro para alimentar os filhos, por exemplo. Mas quem tem essa opção, por favor, não ponha a carroça à frente dos bois. Eu estou a ver muita gente, porque eu sigo obviamente muita gente dentro da área, muitos tatuadores a abrir já a agenda, a abrir já o estúdio, e ainda é muito perigoso, é muito precoce. Nós ainda há 1 ou 2 semanas acabámos de sair do estado de emergência, o vírus ainda está aí, ainda é incerto, ainda não se sabe
o que é que o facto das coisas estarem a começar a abrir agora vai causar depois nos resultados, porque regra geral só ao fim de 2 semanas é que os resultados começam a aparecer. Portanto, eu sou sim a favor deste tipo de negócios que não é essencial continuarem fechados, por mais difícil que isso seja para a economia e para as pessoas individualmente, mas neste momento há coisas mais importantes e a segurança e saúde é sem dúvida a primeira delas. Portanto, eu ainda vou continuar com o meu estúdiozito fechado, não sei até quando, tenho previsões para o início de junho talvez começar a tatuar, mas não faço ideia, se eu não sentir que é seguro, eu não vou fazê-lo, portanto, é isso. Próxima pergunta. Achas estranho a proximidade que muita gente sente contigo mesmo sem te conhecer? Eu não acho estranho. Para mim é estranho imaginar que há pessoas que olham para mim e sentem que eu sou, sei lá, uma estrela ou que sou uma pessoa super diferente ou especial. Eu tenho muitas mensagens de pessoas a dizerem-me isso e para mim é estranho, porque eu para mim sou só eu e eu para mim sou eu desde sempre e a pessoa mais normal do mundo. Portanto, o que é estranho para mim não é saber que as pessoas sentem qualquer proximidade comigo, mas sim o facto de saber que as pessoas me veem de uma forma completamente diferente da forma que eu me vejo a mim própria, percebem? Mas em relação à proximidade que as pessoas sentem comigo, eu não acho estranho porque eu própria sou público e seguidora de várias outras pessoas e eu sinto esse carinho, por mais que não conheça a pessoa pessoalmente, eu sinto esse carinho, essa proximidade, essa ligação com muitos youtubers ou instagrammers. Então eu percebo que a partir do momento em que eu produzo conteúdo online e ainda por cima eu partilho bastantes coisas da minha vida, partilho muitas das minhas opiniões bastante pessoais, eu não tenho aquele tipo de conteúdo mais superficial em que por mais que vocês vejam a minha cara e me ouçam a falar, que acabam por não entrar dentro da minha bolha. Eu deixo-vos entrar muito na minha bolha, porque eu sempre fui assim na minha vida, eu nunca fui de guardar segredos, de fazer grandes mistérios. Eu, independentemente da pessoa, a não ser que por alguma razão os santos não batam e eu não gosto mesmo de uma pessoa em específico, eu quando conheço as pessoas pela primeira vez, eu conto tudo e mais alguma coisa, sempre fui assim e acho que sempre vou ser, porque acho que a vida é para ser partilhada e eu não tenho nenhum segredo obscuro que sinta que não possa partilhar com as pessoas. Claro que não vou partilhar a minha morada, claro que não vou partilhar o meu número do BI, não é? Mas as vivências, as memórias, eu não tenho qualquer tipo de problemas em partilhar. Então, eu tenho plena noção que a partir do momento em que eu partilho esse tipo de coisas, as pessoas vão se sentir mais ligadas, mais identificadas, vão sentir um carinho maior por mim, quase que eu já tive várias mensagens a dizer isso, que olham para mim e me ouvem quase como se eu fosse uma amiga ou uma irmã, e eu entendo completamente porque eu sinto isso por muita gente na internet, pessoas também se abrem dessa forma e eu sinto essa ligação. E é uma coisa muito bonita e é das coisas que eu mais gosto neste trabalho, neste hobby que eu tenho do YouTube e do Instagram, é realmente conseguir ligar-me com pessoas que eu não conhecia, que não teria como conhecer, que, por exemplo, agora o meu canal tem um público gigante do Brasil. Eu nunca fui ao Brasil, eu quero muito ir ao Brasil, mas eu não sei quando é que eu poderei ir ao Brasil. Portanto, eu nunca me conseguiria ligar com as pessoas brasileiras que me seguem se não fosse o caso de eu ter um canal. Eu acho isso tão especial, eu acho tão especial o facto de eu me poder conectar com pessoas, sendo a criadora do conteúdo, sendo a seguidora, conseguir conectar-me com pessoas que têm vivências e têm contextos e têm contas bancárias completamente diferentes da minha, quer para baixo, quer para cima, percebem? Eu acho que é a beleza da internet, porque dá-nos a oportunidade de perceber, sair um bocadinho da nossa bolha, de perceber que somos privilegiados em muita coisa, perceber que há pessoas que têm muitas mais oportunidades que nós devido a certas e determinadas coisas. Eu acho que coloca-nos num lugar mais de humildade e de perceber que no final do dia somos todos seres humanos. Eu acho que isso é a coisa mais bonita e é das coisas que eu sempre gostei no YouTube e já sou consumidora do YouTube há mais de 10 anos. Claro que há 10 anos a forma de produzir conteúdo era completamente diferente, mas a premissa era a mesma, eram pessoas reais com vídeos muito pouco editados, ou pelo menos em comparação com a televisão, sempre foi uma coisa muito mais genuína, muito mais humana, e eu adoro isso na internet, por mais que haja
haja muitas pessoas que editam muitas suas fotografias ou só publiquem quando estão bem, nos seus melhores ângulos, ou obviamente quando se segue alguém na internet, no YouTube, é raro as pessoas partilharem quando estão mal, porque a verdade, e não há absolutamente nada de mal nisso, a verdade é quando uma pessoa está mal, quando uma pessoa está triste, quando uma pessoa está a chorar, quando uma pessoa está a discutir com alguém, não vai pegar na câmara e começar a gravar, nem é por querer esconder isso, é porque naquele momento não faz sentido. Imaginem eu estar aqui em casa a chorar porque a minha avó morreu e eu tenho saudades dela. Nesse momento em que eu estou a sentir isso, a última coisa que eu me vou lembrar é de pegar na câmara e gravar isso para vocês, percebem? Ou se eu estiver a discutir com o Ricardo, não faz sentido eu, no meio de uma discussão, dizer: espera aí, eu vou buscar ali a câmara e vou gravar isto porque só assim é que eu sou verdadeira. Não, há sempre filtros, as pessoas nem é que não queiram partilhar, às vezes não faz sentido partilhar e está tudo bem com isso, mas obviamente dependendo do conteúdo que as pessoas criam ou não, há uma maior ou menor ligação. E voltando à pergunta inicial, eu sinto que o tipo de conteúdo que eu publico, o tipo de conversas e de opiniões que eu partilho, faz com que a maior parte do meu público sinta uma ligação se calhar mais próxima e forte comigo, e eu gosto muito, muito disso. É das coisas que eu mais gosto por fazer isto, e por mais que cada vez seja mais difícil responder a toda a gente, eu recebo mensagens tão lindas e tão incríveis que me faz ver o quanto isto vale a pena, o quão trabalho que eu tenho a pensar nas ideias, a expor-me com se calhar ideais que não são os mais corriqueiros e que possa dar aso a opiniões muito fortes e a pessoas menos educadas a partilhar a sua opinião, o trabalho que eu tenho a editar e tudo isso que é muito invisível para quem não está dentro deste mundo, e eu compreendo completamente. É difícil as pessoas compreenderem o trabalho que isto dá quando obviamente não têm de o fazer e não fazem ideia, mas todo esse trabalho é recompensado, obviamente, pelas visualizações, obviamente pelo número de subscritores, mas sobretudo pelo carinho que as pessoas transmitem nos comentários e nas mensagens privadas. Eu já recebi coisas tão bonitas, tão tocantes e tão maravilhosas que me fazem crer que estou a fazer a coisa certa. E eu gosto muito e sinto muito bem pelas pessoas me verem como uma pessoa muito parecida a elas, uma pessoa humana, porque eu não quero de todo que as pessoas comecem a olhar para mim como uma estrela ou uma celebridade que tem um tipo de vida, um tipo de forma de estar, um tipo de comportamento muito longe do que elas são, porque eu sou mega simples, acreditem. Eu nasci no campo, numa cidade minúscula, eu vim para Lisboa há 2 anos, eu não sou uma estrela, obviamente, e por mais que eu não tenha uma grande comunidade, para quem tem 100 seguidores, 300 seguidores no Instagram, de repente alguém que tem 38 mil como eu, já parece uma comunidade gigante. E eu sei disso, porque quando eu comecei o YouTube, eu olhava para pessoas que tinham 10 mil seguidores e achava: uau, quem me dera, ganda bué da gente a seguir. Ou para quem tinha 40 mil, como eu tenho quase agora, então era um sonho. Portanto, eu percebo que as pessoas, pelos números que nós temos, acabem se calhar por nos ver de uma forma diferente, e eu espero que através das conversas ou dos vlogs ou dos vídeos que eu faço sem maquilhagem, sem ter grande cuidado com a forma como estou a falar, de não estar muito empiriquitada e querer ser uma princesa, espero que isso acabe sempre por me aproximar das pessoas, porque acho que isso é a parte mais bonita disto tudo, e espero que seja esse o caso. E pronto. A próxima pergunta: o que achas das grandes influencers apoiarem marcas que testam em animais? Isto é sempre aquelas perguntas que dá pano para mangas. Eu já falei sobre isto em vários vídeos no meu canal. Já não falo há algum tempo, é verdade. Portanto, para quem me segue aqui há relativamente pouco tempo, provavelmente ainda não me apanhou a falar sobre isto, mas a minha opinião é bastante forte e vocês já devem estar à espera disso. Eu sendo altamente contra o testes em animais, exploração animal num todo, e a partir do momento em que alguém tem visibilidade pública, eu acho que deve estar altamente alerta para o tipo de mensagem que transmite. Eu percebo que muitas das pessoas que o fazem nem sequer pensem sobre o assunto, nem sequer saibam propriamente da maldade que está por trás daquele batom, daquele rímel, daquele perfume. Eu percebo isso, mas acho que isso é uma irresponsabilidade. Por mais duro que possa ser eu estar a dizer isto,
Eu acho que a partir do momento em que o trabalho de alguém, para além de sim, gravar vídeos, e por mais que tenha começado de uma forma genuína e quase que não pensada, a partir do momento em que uma pessoa faz trabalhos publicitários, faz parcerias com marcas e vai fazer com que o seu público queira comprar aquilo, adquirir aqueles produtos, apoiar aquela marca, é obrigação desse influenciador pesquisar sobre a marca, pesquisar sobre testes que se possam ou não ser feitos e perceber se quer ou não compactuar com isso. Eu acho que se as pessoas fizessem esse trabalho de casa, 95% das influenciadoras e influenciadores de Portugal e no mundo inteiro escolheriam não partilhar. O problema aqui é, primeiro que tudo, ignorância, obviamente, as pessoas não sabem por isso simplesmente, até podem saber que certas marcas fazem testes em animais, mas não sabem especificamente o tipo de testes que são feitos, o tipo de animais que são utilizados, o tipo de sofrimento que isso lhes causa. Às tantas acham que é apenas uma injeção aqui e ali inofensiva, e não, são coisas muito cruéis, muito dolorosas, mortíferas, fatais. Eu acho que se as pessoas tivessem essa consciência, escolheriam não o fazer, porque não se sentiriam bem, porque eu acredito e tenho plena noção de que as pessoas, a maioria não é má, as pessoas simplesmente ou não sabem ou não querem saber porque é mais confortável. E outra coisa também que tem a ver com isto de ser confortável é alguém que tenha uma panóplia, vamos dizer, de 20 colaborações com 20 marcas, em que provavelmente 18 delas, ou talvez até as 20, estão ligadas a testes em animais. Uma pessoa que receba o dinheiro dessas parcerias, que receba esse dinheiro, que já viva de acordo ao dinheiro que essas parcerias dá, eu percebo que seja complicado quebrar com isso tudo e de repente deixar de fazer parte disso, deixar de receber esse dinheiro, talvez ter de mudar a sua posição, o seu estilo de vida, o seu tipo de discurso. Não é uma coisa fácil e não estou para aqui a dizer que toda a gente deve fazer isso de hoje para amanhã. Eu acho que sim, era uma coisa que toda a gente devia estar sensibilizada, que toda a gente devia estar disponível a aprender, disponível a mudar, nem que seja aos poucos, porque é uma questão ética. Na minha opinião, é uma questão ética, e mais do que as maquilhagens maravilhosas que alguém possa fazer, mais do que os outfits fantásticos que alguém possa mostrar, o que realmente traz valor à pessoa são as suas atitudes, os seus comportamentos, os seus valores morais e aquilo que as pessoas transmitem no final do dia. E eu acho que isso por muitas vezes é esquecido, ignorado, e lá está. Acho que é um problema muito grande. Eu sinto que as pessoas cada vez mais estão atentas a esse tipo de coisas. Já vejo uma mudança muito grande. Talvez não tanto na questão, e entristece-me um bocadinho, mas talvez não tanto na questão de exploração e sofrimento animal, mas já vejo muita mudança em relação à sustentabilidade. Antes via pessoas a comprar tudo e mais alguma coisa, tudo embalado em plástico, ou estão a perceber esse tipo de coisas, e eu sinto que nos últimos anos isso tem mudado muito. As pessoas diminuíram, ou pelo menos não partilham, por mais que possam até continuar a fazer isso nas suas vidas, não partilham isso para os seguidores. Isso já é uma mensagem, é uma não mensagem, mas pelo menos não é não é um incentivo ao consumismo dessa forma, e eu sinto que nesse aspecto já há muitos influenciadores que estão mais atentos. Agora, eu sinto obviamente que é necessário dar o próximo passo, porque não podemos continuar a viver como se os animais fossem objetos, como se os animais não sentissem absolutamente nada, até porque cada vez mais pessoas se intitulam como amantes de animais, mas depois, se calhar, as suas ações não transmitem propriamente isso. Portanto, o que eu acho dos influenciadores que partilham marcas que testam animais, acho mal. Acho que essas pessoas devem informar, acho que essas pessoas devem mudar, porque não está certo. Pronto, essa é a minha opinião. De onde surgiu o nome do podcast? Eu já falei sobre isto no primeiro episódio, se não me engano. Entretanto, já se passou quase um ano desde que eu iniciei o podcast. Portanto, para quem não ouviu esse episódio, para quem chegou há pouco tempo,
Eu demorei muito tempo, aliás, eu tive há bastante tempo a ideia de fazer este podcast, mas demorou para aí 1 ano e meio até eu realmente concretizá-lo, porque primeiro achava que poderia não ter nada de jeito para dizer, tinha receio, e a partir do momento em que eu decidi de facto, não, ok, vou-me lixar para todas estas inseguranças, vou começar este projeto, mas preciso de um nome. E esta história de arranjar um nome para este podcast foi muito difícil. Tudo me parecia estranho, tudo me parecia básico, tudo me parecia piroso. Não conseguia de facto arranjar um título para este projeto com que eu me identificasse e que ao mesmo tempo transmitisse aquilo que eu queria. Portanto, demorou algum tempo, até que eu estava a fazer um brainstorm e comecei a pôr palavras ou temas que me fossem queridos, que me fossem importantes, e escrevi. E uma das primeiras coisas que eu escrevi, vocês já sabem que é provavelmente das coisas mais importantes da minha vida ou que eu falo mais, e tenho lutado um bocadinho nos últimos tempos para não estar sempre a bater nessa tecla, para não ser exaustiva, mas é o tempo. É das coisas que eu mais valorizo e das coisas que mais penso no meu dia-a-dia, é a passagem do tempo. Então eu estava a fazer esse brainstorm no meu caderno e escrevi a palavra tempo. E de repente lembrei-me de uma história, de uma frase que eu disse quando era pequenina e que a minha mãe me está sempre a contar desde que eu existo. Que eu era pequenina, devia ter uns 4, 5 anos, e eu adorava aqueles comboios turísticos que passam pelas cidades. Estão a ver? No Algarve há muito desses, não são aqueles comboios que passam nos carris, são mesmo aqueles que andam na estrada com as carruagens abertas, com os turistas lá dentro a tirar fotografias. E eu por alguma razão tinha um fascínio por esses comboios, então pedi à minha mãe para andar um dia num desses, e a minha mãe disse, sim, qualquer dia andamos. E eu, ok, qualquer dia andamos, não deve faltar muito. E passou-se tempo e tempo e tempo. Eu perguntava outra vez, mãe, quando é que vamos andar nestes comboios? E ela disse, qualquer dia. E então passou-se mais tempo. Se calhar não foi assim tanto tempo. Na minha cabeça de criança aquilo foram anos, mas de certeza que foram poucos meses. Mas pronto, vocês sabem que a passagem do tempo na cabeça das crianças é muito mais lento. Então para mim passaram séculos, desde o momento em que eu pedi a primeira vez até o momento em que de facto andei. Então chegou outro dia em que eu perguntei outra vez, mãe, quando é que andamos no comboio? E ela respondeu-me, qualquer dia, Bárbara. E eu naquele momento fartei-me e disse, fogo, qualquer dia é muito tempo. E a minha mãe fartou-se de rir e nunca se esqueceu desta história. E eu de repente escrevi a palavra tempo no caderno e lembrei-me dessa frase que eu disse, qualquer dia é muito tempo. E pensei, acendeu-se uma luzinha e achei que fazia todo o sentido. Tive algumas dúvidas porque é um título bastante comprido, então não sabia se funcionaria, mas fui tentando ainda durante outros dias a seguir, tendo outras ideias, e por mais que me tivessem surgido outras ideias também giras para dar o nome a este podcast, eu sentia-me sempre ligada ao título qualquer dia é muito tempo, então achei que fazia sentido respeitar essa intuição e esse gosto e essa ligação emocional, e acabei por dar o título que hoje é qualquer dia é muito tempo, e foi muito bem recebido. Eu estava com algum receio de que as pessoas achassem que era estranho, que era esquisito, que era muito grande, mas eu acho que não recebi um único comentário negativo acerca do título do podcast, muito pelo contrário, as pessoas gostam muito e eu fico muito feliz, porque é sem dúvida uma frase que me transmite muita coisa, que tem agregado uma memória, uma emoção, e pronto. Acho que faz todo o sentido, mesmo tendo em conta o tipo de coisas que eu falo aqui no canal, mesmo pensando na quantidade de tempo que eu adiei este projeto, faz sentido este título. Portanto, eu gosto muito, espero que vocês também gostem, e é esta a história. Pronto. Próxima pergunta. Que tipo de pessoa és nesta quarentena? És realista ou esperançosa? Eu acho que sou uma mistura das duas. Eu gosto de pensar que isto tudo vai acabar eventualmente, que as pessoas vão terminar isto com uma forma de viver e de olhar para as coisas muito diferente, no bom sentido, mas também sou realista e sei que isto não vai acabar daqui a uma semana, não vai acabar daqui a um mês, que não vai acabar até o final do ano, que vamos sim ter que aprender a viver com isto, o que é assustador, porque a nossa vida tão cedo não vai voltar ao que era, e isso é muito triste e assusta-me. Mas, acima de tudo, eu sinto que nas últimas semanas eu sou o tipo de pessoa dormente. E eu nunca pensei que me fosse tornar esse tipo de pessoa na quarentena, porque eu sempre fui uma pessoa que não gosta
de estar parada, que não gosta de estar a fazer nada ou que sentia sempre algum peso quando estava sem fazer nada. E eu sempre partilhei isso um bocadinho por aqui, mas eu comecei a quarentena a querer fazer muita coisa, a ler, a desenhar. Comecei a desenhar digitalmente, que era uma coisa que eu nunca tinha feito. Comecei a querer gravar mais vídeos, comecei a fazer isto e aquilo. E às tantas eu percebi que, calma, tu agora, pela primeira vez na vida, tens a oportunidade de estar parada, de não sentires a pressão de fazer mais coisas do que as estritamente necessárias, porque não tens ninguém a puxar por ti, não tens a pressão de estares parado e os outros estarem a fazer mil e uma coisas, porque está toda a gente fechada em casa, no mundo, literalmente. Então isso fez-me mudar um bocadinho a minha forma de estar aqui neste isolamento, porque eu percebi que eu nunca mais, por mais que, apesar de todas as coisas más que estão a acontecer por causa disto, eu muito provavelmente, a não ser na minha reforma, eu nunca mais vou ter a oportunidade de estar 1 mês, 2 meses, 3 meses, sei lá quanto é que isto vai durar, em casa, só a fazer as coisas que me apetece. Eu ontem passei o dia todo a ver filmes e séries, de manhã à noite, e soube-me tão bem. Há outros dias em que eu fico o dia inteiro a jogar Sims e adoro. Há outros dias em que, como hoje, estou a gravar este episódio podcast, daqui a seguir vou gravar o vídeo, provavelmente vou passar a tarde a editar e vou gostar no final do dia sentir que foi produtiva. Eu acho que agora, mais do que nunca, temos tempo para tudo e isso é maravilhoso. Deixei de ver notícias, vejo muito esporadicamente só para saber que tipo de coisas é que mudam, por exemplo, quando acabou o estado de emergência, para saber o tipo de coisas que eu podia ou não fazer agora, mas deixei de estar tão focada na doença em si e mais focada no tempo que eu tenho agora para fazer as coisas. Tenho cozinhado mais, tenho visto tanta coisa, tantos filmes bons, tenho tido tempo para ter tempo, que sempre foi uma coisa que me afligiu e que eu sentia sempre que andava com pessoas a correr atrás de mim, e tem sido bom, apesar de todas as saudades que eu tenho das minhas pessoas. Se eu esquecer essa parte, tem sido um aprendizado muito grande, eu aprender a cuidar de mim, a viver mais lentamente. Eu acho que esta situação toda tem ensinado isso às pessoas, que não é preciso estarmos constantemente a correr, que podemos viver mais devagarinho, que podemos fazer coisas que gostamos, que também precisamos trabalhar, sim, mas que passar tempo com as nossas pessoas também é importante, que jogar também é importante, que ver filmes também é importante, que passar meia hora a olhar pela varanda lá para fora também é importante. Isso era algo que eu não me dava ao luxo de fazer, porque sentia sempre que tinha mil e uma coisas para fazer, porque a verdade é essa. E eu tenho curiosidade para perceber como é que eu me vou comportar e como é que eu vou fazer as coisas quando for recomeçando a tatuar, por exemplo. Será que vou tatuar tanta gente por dia? Será que vou tatuar tanta gente por mês? Não sei, porque depois é sempre aquela questão do dinheiro versus tempo. E, enfim, mas sim, respondendo à pergunta, eu acho que sou uma mistura de tudo, mas ultimamente tenho sido o tipo de pessoa que está meio que adormecida, que tenta não pensar muito sobre o assunto, que está dentro aqui da sua bolha a fazer o que me apetece naquele dia, e tem sido bastante bom. Portanto, Pronto, próxima pergunta é: para ti, qual a altura certa para acabar uma relação? Esta é daquelas perguntas complicadas, porque eu há uns tempos ouvi uma frase, já não me lembro de onde nem de quem, mas que nunca mais me esqueci, que é: um casamento ou uma relação nunca acaba na altura certa, porque as pessoas ao primeiro problema nunca acabam, à primeira dificuldade nunca acabam, tentam sempre outra vez resolver as coisas, fazer as coisas de forma diferente. Então, se esse problema não tiver solução, acabam por arrastá-lo ao longo do tempo, e provavelmente quando as coisas terminarem já não vão terminar da melhor forma, porque as pessoas já estão saturadas, já estão frustradas, já estão zangadas. Então eu sinto que em relações as coisas nunca acabam na altura certa. Agora, tentando responder à pergunta de alguém que não tem grande experiência em relações, eu tenho uma relação longa de quase 6 anos, mas antes disso só tive uma, portanto eu não sou daquele tipo de pessoas que já passou por muitos
términos de relações, felizmente, porque passei por um e deu-me cabo do coração, portanto não tenho grande experiência nisso, mas tentando dar algum tipo de conselho, eu acho que a partir do momento em que vocês se tornam pessoas piores quando estão uma com outra, é momento de acabar. Porque se vocês estão com alguém, é suposto essa pessoa trazer o melhor de vocês ao de cima. É suposto vocês, quando estão com essa pessoa, sentirem-se felizes e realizadas e completas. Eu conheço muitos casais que, quando estão separados um do outro, são pessoas incríveis, e quando estão um com o outro, tornam-se insuportáveis. Conheço pessoas que separadamente são super agradáveis, super simpáticas, e quando estão perto da pessoa que supostamente deveria ser quem gostavam, são insuportáveis, são intragáveis, falam mal, estão sempre ressabiados, e a partir do momento em que isso começa a acontecer, então eu acho que é abortar a missão completamente. Se há muitas desconfianças, se vocês não sabem comunicar, se vocês não sabem apreciar as qualidades um do outro, então não vale a pena, porque acreditem, por mais que vocês possam achar que a pessoa com quem estão hoje possa ser a vossa única pessoa, que vocês nunca serão capazes de encontrar outra alguém, de gostar tanto da pessoa como gostam, de outra pessoa como gostam da pessoa com quem estão, isso é mentira. Se vocês sentem que na relação em questão não conseguem ser vocês a 100%, então saiam. Acreditem em mim, porque nisso eu tenho experiência. A minha primeira relação, talvez por ser a primeira, e o primeiro namoro é sempre aquele amor arrebatador e que eu sinto que nunca vai existir igual, eu tinha tanto medo de perder isso que eu anulei-me enquanto pessoa. Também era nova, tinha 17 anos, ainda nem sabia bem que tipo de pessoa é que era, então deixei-me levar pela ideia de querer ser a rapariga perfeita. Deixei de, pelo menos perto do meu ex-namorado, de fazer coisas que sempre fiz e que sempre gostei, porque tinha medo que ele me achasse ridícula, e ele nunca me deu razões para isso, era uma coisa que estava na minha cabeça. Mas se vocês não se sentem à vontade suficiente para serem vocês próprios, então não vale a pena. Por mais que custe, por mais que doa, vocês vão eventualmente encontrar alguém que goste de vocês a 100% e com a qual vocês não sintam a necessidade de se anularem ou de estarem a representar. E isso foi algo que aconteceu comigo e com o Ricardo desde o primeiro dia. E eu lembro-me de estar a sentir isso com ele no início e de ser uma coisa tão estranha para mim, tão especial, do género: como é que eu estou com esta pessoa por quem tenho sentimentos, por quem quero eventualmente ter uma relação, e eu não tenho medo ou receio absolutamente nenhum de dizer o que quero, de comportar-me como quero, de falar como quero, de me vestir como quero. Eu não tinha medo, porque eu sentia a segurança do amor e dos sentimentos dele por mim, que eram verdadeiros e que ele gostava de mim. E também porque, como eu tinha passado pela primeira relação antes, em que isso não tinha acontecido, ou que eu sentia que isso não acontecia, porque eu acho que o que aconteceu na minha primeira relação era mais uma insegurança imposta por mim própria, porque o meu ex-namorado nunca teve nenhum tipo de comportamento abusivo, no sentido de dizer: ai, não faças isso ou não faças aquilo. Não, foi uma coisa que eu estipulei para mim própria, o que foi uma estupidez, mas pronto, é um aprendizado. Mas como eu tinha passado por isso anteriormente, eu de repente achei estranho a minha relação com o Ricardo ser completamente diferente nesse assunto, nesse aspecto. E como eu passei mal pelo final do meu primeiro relacionamento e aprendi a estar comigo própria e, acima de tudo, a gostar de estar comigo, eu aprendi a gostar de mim. Então eu percebi que isso era o mais importante, que eu conseguia estar bem sozinha, só tinha de me esforçar para dar valor à minha própria companhia. Então, a partir do momento em que isso aconteceu, eu percebi que se fosse para estar com alguém, tinha de ser alguém que não me fizesse estragar esse trabalho todo, que gostasse tanto de mim como eu gosto de mim, que não fosse alguém que me viesse trazer inseguranças ou papas na língua ou que mudasse o meu tipo de comportamento. E sempre aconteceu com o Ricardo, e por isso é que eu sempre senti que o Ricardo era a pessoa com quem eu queria estar. Se isso mudar eventualmente, espero que não vejo isso acontecer, mas uma pessoa nunca sabe.
Mas a partir do momento em que eu começo a perceber que com o Ricardo eu já não posso falar de certos tipos de coisas, ou que eu não posso ser eu a 100%, as coisas vão acabar, porque eu percebi que eu não preciso estar numa relação disfuncional para estar feliz. Vai-me custar, obviamente, se isso acontecer, vou chorar, vou ficar dias na cama, desesperada, mas eventualmente vou-me levantar como me levantei há 6 anos atrás e fui feliz. E das melhores fases da minha vida foi quando eu consegui ultrapassar minimamente esse desgosto de amor e descobri o amor que eu tinha por mim própria. E foi um ano incrível que eu olho para trás com muitas saudades, porque eu acho que nesse ano cresci como não tinha crescido nunca na minha vida e aprendi a estar sozinha, aprendi a passear sozinha, a ir às compras sozinha, a ir à praia sozinha, e foi muito, muito bonito. Portanto, se vocês sentem que a relação onde estão vos faz não gostar da vossa própria companhia, então não estejam. Podem tentar resolver isso, mas se virem que não vai a lado nenhum, então não vale a pena, porque a vida é curta demais para nós estarmos em relações e estarmos a perder o nosso tempo com pessoas que não valem a pena. E é isso, não tenho mais nada para dizer, já estamos com 36 minutos, portanto acho que está na altura de terminar. Espero que vocês tenham gostado deste episódio, que não tenha sido uma grande seca. Na próxima semana ainda não sei o tema que vou falar, portanto vocês se quiserem deixar aqui em baixo ideias ou propostas, eu aceito, porque às vezes durante a semana surgem-me temas ou acontece qualquer coisa que me faz querer falar sobre determinadas coisas, mas desde que estamos em isolamento, como obviamente acontece menos coisas, eu tenho tido mais dificuldade com isso. Portanto, se vocês quiserem ouvir falar, se quiserem saber a minha opinião sobre um tema específico, deixem aqui nos comentários, porque ajuda muito. Porque às vezes uma pessoa não tem imaginação para tudo e eu quero evitar ao máximo falhar com os episódios aqui. Portanto, dito isto, vou-me embora. Espero que vocês estejam todos bem e vemo-nos para a semana com mais um episódio. Um grande beijinho.